Vamos lá, pessoal, unidade 4, aspectos socioeconômicos do povo de Israel. Nós já falamos bastante a respeito de alguns costumes, de algumas práticas e que fazia parte da cultura dos tempos bíblicos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E hoje, irmãos, nós vamos dar uma mergulhada nas questões socioeconômicas do povo. O que é isso? Sociedade, econômicos, economia, o tipo de trabalho, o que eles mais faziam, como eles ganhavam a vida e assim por diante. O primeiro capítulo traz para nós a proposta de falarmos sobre o trabalho. Gente, eu pergunto a vocês, o trabalho é uma bênção, sim ou não? O trabalho é cansativo, sim ou não? O trabalho é desgastante? Com certeza. Agora, nós temos que compreender, quando a Bíblia fala sobre trabalho, nós não podemos compreender com a visão do nosso mundo, com a visão do nosso tempo. Por exemplo, no Brasil, aqui no nosso país, qual é a carga horária comum de um trabalhador, gente? Geralmente 8 horas o dia, 40 horas semana. Então isso aqui, pela CLT, a carteira de trabalho, as leis que regem aí o trabalho, é isso aí que é colocado. Geralmente quem é autônomo trabalha aí umas 9 horas por dia, e às vezes, como os trabalhos autônomos costumam atender aos sábados, a carga horária semanal fica ainda maior. Agora, vamos pensar no Japão, que é um país famoso por trabalhar-se muito. Algumas empresas no Japão chegam a administrar ali uma carga horária entre 12 e 16 horas dia. É muita coisa, não é, irmãos? Gente, é muita hora trabalhada, queridos. Agora, o que eu queria que vocês compreendessem? Que essa questão do trabalho conforme a cultura, ela vai mudando. Aqui em Fernandópolis, existem mais trabalhadores, por exemplo, da construção civil ou pescadores? O que vocês acham? Por quê? Porque a nossa cidade não é uma cidade de beira-rio. Não é uma cidade que é cercada por rios, lagos, represas, para que as pessoas possam sobreviver da pesca, ainda que tenham alguns. Agora, se nós irmos para uma vilinha, uma cidade pequena, em que é cercada de rios, vai ter muito mais pescadores, sim ou não? Porque a questão do trabalho está relacionada à questão geográfica. Por exemplo, eu não conheço atualmente, ninguém que é pastor de ovelhas. Vocês conhecem? Alguém que seja dono de um sítio e que crie ovelhas, bodes? Existe. É claro que existe. Mas, irmãos, é uma profissão muito pequena na atualidade. E em Israel? Tinha com força, tinha muito. É por isso que a Bíblia faz tantas menções. Agora, pensando sobre trabalho, antes da queda ou antes do pecado, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Vamos dar uma olhadinha. Em Gênesis, Deus fala a respeito do trabalho. Aí, ó, é 2, Gênesis 2, 19 e 20.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe Adão. Trouxe a quem? Para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão colocou os nomes a todo gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora. O que é que esse texto bíblico nos mostra? Que Deus colocou Adão para trabalhar antes do pecado, sim ou não? Bom, Micael, era um trabalho não tão fatigante, concordo com você, mas foi um trabalho. Deus deu ao homem o trabalho de nomear todos os animais. Por que é importante nós termos isso em mente? Porque depois do pecado, que foi quando Deus disse para Adão: do suor do teu rosto comerás, e você vai ter que ficar cansado para comer do fruto da terra, nós criamos a falsa compreensão de que o trabalho foi um castigo por causa do pecado, e não é. O cansaço, a fadiga que hoje nós temos que ralar trabalhando, isso sim foi a consequência da queda. Assim como Deus disse para a serpente: agora você vai rastejar. E Deus disse para as mulheres: com dores vocês terão filhos. Quando uma mulher vai para o momento do parto e sente dores para que a criança nasça, Deus quer que a mulher se lembre: nós pecamos contra o Criador. Nós não devemos viver distante do Criador. Quando o homem vai à lida, se cansa, é claro que na nossa cultura também boa parte das mulheres trabalham, mas quando o ser humano vai ao trabalho e fica extremamente cansado, fadigado, o que é que ele deve se lembrar, irmãos? Nós pecamos contra o Criador e não podemos viver distantes do Criador. Fica claro isso? Amém? Então não é o pecado que não é o trabalho que é consequência do pecado, é a fadiga, é o cansaço extremo que a gente sente depois de trabalhar. Amém? Por que que Deus falou para Adão colocar nome nos bichos? Porque, irmãos, nós devemos lembrar que Deus criou o ser humano à sua imagem e nós já aprendemos que imagem e semelhança de Deus, a doutrina da Imago Dei, a imagem de Deus no homem, no ser humano, não tem nada a ver com aspecto físico. Tem nada a ver. Olhe para o espelho e você vai ver como que Deus é. Bobice, isso é bobice. Nada disso, não tem nada a ver com a aparência, com o aspecto físico. A imagem e semelhança que Deus colocou nos seres humanos tem a ver com a capacidade de produzir, de gerar, de criar. Obrigado, irmão Sérgio. A capacidade, irmãos, de raciocínio, a capacidade de ser, primeiro, produtivo. Quando Deus disse para Adão: eu tenho um trabalho para você, Deus estava dizendo para ele: você foi criado para ser produtivo. Nunca foi o desejo de Deus que alguém viva para nada. A bem da verdade, irmãos, viver sem propósito é uma vida muito chata. Você conversa com alguém e pergunta: quais os seus propósitos, o que você espera aí para a sua vida antes que Jesus volte, ou antes que Jesus te leve, o que você projeta, o que você tem em mente? Não espero nada não, estou nem aí para nada, não quero nada. Aí em relação à sua família, aos seus pais, à esposa, filhos, não importo com nada. Se torna uma vida improdutiva. E Deus estabelece o trabalho para que o homem fosse produtivo. Segundo, para que o homem fosse criativo. Irmãos, Deus deixou Adão à vontade para colocar nome nos animais.
É claro que Adão não falava o português, mas me parece que o leão tem cara de leão, não tem? O urso tem cara de urso. Ele fez um trabalho maravilhoso. Mas o que Deus usou em Adão para colocar o nome de cada animal? A criatividade. E ele ali, irmã Laudineia, usando a sabedoria que Deus havia dado para ele. Quando você e eu, no meu trabalho, no seu trabalho, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, quando nós produzimos algo, quando nós cooperamos para o bem de mais gente, quando nós criamos algo, temos uma ideia e aquilo beneficia outras pessoas, seja em qual área da vida for, nós estamos cumprindo com o propósito de Deus do trabalho ser uma bênção na vida do ser humano. Amém, irmãos? E por fim, a questão racional. Deus usando o ser humano para que ele coloque a razão em ação. O que é que diferencia eu e você dos outros animais, irmãos? Dos outros seres criados? Perfeito, irmão Vivaldo. O raciocínio. A capacidade de pensar, de raciocinar, de medir aquilo que nós vamos fazer, não vamos fazer. Então Deus estabelece o trabalho como uma bênção para o ser humano, tendo em vista esses pontos que eu comentei e apresentei a vocês aqui agora. Veja só, principais profissões que aparecem na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A primeira, qual que é, irmãos? Agricultor. Porque nós já aprendemos que o povo de Israel, durante muito tempo, viveu aonde? No campo. O povo, durante muitos anos, viveu como nômades. Viveram como peregrinos pelos campos, pelos desertos. Logo, a profissão da agricultura, preparar a terra, semear, esperar a chuva, adubar, colher, depois de colher, preparar aquilo que foi colhido. Essa era a cultura, era o dia a dia do povo do tempo da Bíblia. Então não tinha como, a principal profissão entre eles era a profissão de agricultor. Noé desceu da arca. A Bíblia diz que ele fez o quê? Plantou uma vinha. Noé desceu da arca, irmãos, e foi plantar uma vinha. Gente, nós estamos falando de pelo menos aí uns 3, 4 mil anos antes de Cristo. Não, Malaudineia. A vinha, foi boa pergunta. A vinha é um conjunto de videiras. O nome da árvore é videira. Então, quando existe um monte de videiras, você tem uma vinha. O que a videira produz? A uva. Então, a videira produz a uva. Quando havia um monte de videiras, um monte de árvores que produzem uva, um monte de videiras, tinha-se uma vinha. A figueira, ela dava os figos, que na Bíblia, irmãos, a figueira que aparece na Bíblia, era mais importante a folhagem, porque as folhas eram muito grandes. Na figueira, valia mais a folha do que o figo. Vou explicar por quê. A figueira era uma das maiores árvores, com as maiores folhas. Então a sombra que era proporcionada através da figueira, era uma sombra muito grande.
Irmão Micael, e aquela passagem que Jesus amaldiçoou a figueira porque não tinha figo? Marcos fala que não era tempo de figo. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Para ensinar sobre os discípulos sobre a fé. Porque depois que os discípulos ficam apavorados que a figueira secou, eles perguntam para Jesus. É só você ler lá em Marcos. Jesus, por que isso? A figueira não merecia, não era tempo de figo. O senhor estava com fome, a figueira não tem culpa. Aí Jesus olha para eles e explica sobre a fé, sobre a necessidade de se ter fé. Então Jesus ali, ele amaldiçoa a figueira e a palavra de Jesus se cumpre, porque ele quer ensinar aos discípulos o poder da fé. Ali não tem nada a ver com figo e folha. Irmão Micael, uma base bíblica que as folhas da figueira eram mais importantes. Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça. Abacuque não fala ainda que a figueira não dê o seu fruto. É ainda que a videira não dê fruto. Mas a figueira é ainda que a figueira não floresça. Porque a figueira, o foco principal era a folha. Aí, nós... vinha, figueira, as oliveiras, irmã Laudineia. A oliveira era a árvore que dava a azeitona. E da azeitona se espremia o azeite. Que nós já falamos aqui nas outras aulas dos 3 tipos de prensa de azeite. Vamos seguir. Além da agricultura, pessoal, os pastores de ovelhas. E aí nós tivemos Débora na Bíblia, que foi uma pastora de ovelha. Olha só, aí no livro de vocês, na página 151, dá uma olhadinha aí, por favor. Tem um arado aí. Eu vou tentar fazer aqui na lousa, para o pessoal do online poder ver também. Ficou bom ou não ficou, gente? Isso aí, eu tombei muita terra com ele. O senhor tombou terra com isso? Olha que legal. Irmãos, olha aqui. A profissão de pastor de ovelhas, aqui na tela, ó, dá para ver. Tem uma madeira no chão, uma madeira vai aqui nessa haste horizontal, e essa haste horizontal tem 2 argolas, que é onde prendia os animais, seja o boi, seja o burro, seja o jumento, o animal que vai ser usado. E embaixo aqui, ó, havia esse instrumento que é o que ia furando a terra, não é, irmão? Você fizer agora aí, isso aí se chama panela. Você põe aqui, põe um tapa, primeiro aí não é na Que na Bíblia também é chamado de aguilhão. põe aí as correntes, vai lá na ponta do cabeçalho, tem um balancinho, você não tem onde engata, as 2 correntinhas, uma de cada lado, vai lá no ficar, então conforme mexe, ele faz assim. Sim. E aí tem um carro do arado ali, vai o arado, vai a meia lua, o tombador, que é um instrumento que você troca, você pode trocar. Sim, o tombador aqui pode ser trocado. Exato, tanto para perfurar a terra para plantio, quanto para tombar. Isso. Irmãos, isso aqui hoje quase não é feito mais. Porque já existem os tratores. Você vai num sítio, tem lá um tratorzão e geralmente quando vai tombar a terra, tem aquela plataforma de aço embaixo, que é que vai fazendo o tombo da terra. Quando é para furar, geralmente tem aquela parte de trás do trator, desce na terra e vai perfurando. Mas no tempo da Bíblia tinha trator? Olha o trator aqui, ó. Quando tem a apresentação assim de ônibus, a senhora pega os cavalos e faz assim. Faz assim? Irmãos, agora olha só, vamos entender um texto bíblico aqui. Lucas 9:62, um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus.
E aí as pessoas pegaram esse versículo e disseram o quê? Você trabalha na obra, meu irmão? Você trabalha na obra, minha irmã? Se você deixar de trabalhar na função, você está largando o arado e olhando para trás. É isso ou não é? Irmãos, o texto bíblico não tem nada a ver com isso. Porque quando a gente abre a Bíblia aqui, ó, em Lucas 9, antes do versículo 62, Jesus está falando da necessidade de tomar a sua cruz. Jesus está falando da renúncia, irmã Laudineia. Da necessidade de um discípulo que quer seguir ele, renunciar ao mundo e seguir ele até o fim. E aí, quando Jesus vem e lança a figura do arado e do pastor de ovelhas, Jesus está lembrando os ouvintes do seguinte: se o pastor de ovelhas que está conduzindo os animais e o arado olhasse para trás, ele podia sair do caminho estabelecido para que o plantio ou o tombo da terra acontecesse. Então Jesus não está falando de olhar para trás em relação a chamados. Jesus está falando da questão de manter o foco nele todos os dias e não olhar para trás no sentido de querer voltar para o mundo e perder o foco de segui-lo até o fim. É por isso que essa matéria ela é tão importante para nós entendermos de forma correta os textos bíblicos. Olha, você falando aí, porque na verdade eu passei muito treinamento, para estar aqui o mato, porque vai uma carreira de arroz aqui, outra aqui, ou de algodão, que seja, ou de milho, mas principalmente de arroz, que é mais, as ruas são mais estreitinhas. Certo. Você vai usar o tamanho de uma meia-lua, 14, 12, ali que cabe certinho ali. Então, se você tem que estar atento ali, porque se você olha para trás, perde o rumo. ele arranca aquele monte de Perfeitamente. É isso, irmão Vivaldo, que Jesus está falando para os discípulos. Jesus está falando para os discípulos, ó, a caminhada de vocês na fé é como o pastor de ovelhas ali preparando a terra. Se você perder o foco, você vai bagunçar a terra e vai sair do caminho. Exato. É isso que Jesus está falando. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Quando Jesus falou isso, os discípulos entenderam na hora, porque eles eram dessa cultura que tinha a ver com agricultura, com plantio e colheita. Na hora eles pegaram a mensagem, ó, tem que manter o foco no caminho, não pode olhar para trás nem para os lados. Voltando, a pesca, irmãos. A profissão de pescador é uma das mais preponderantes na Bíblia, principalmente no Novo. Quem que você lembra aí na sua cabeça, cristã, que era pescador? André, João, pescador. Irmãos, a Bíblia chega a nos falar que o Tiago e o João ali, os filhos de Zebedeu, e o André e o Pedro, provavelmente eles eram donos de uma frota de pesca. Eles não eram simples pescadores. Eles comandavam outros pescadores. E Jesus é tão maravilhoso que olhou para eles, para o André e para o Pedro, e disse o quê? Vinde após mim, venham comigo. Por quê? Porque eu farei vocês pescadores de homens. É de homens. Aí na rede, Malaudiné, Jesus disse que pesca todo tipo de peixe. Pesca peixe bom e peixe ruim. Depois o dono dos peixes vai separar lá na hora necessária. Então, irmãos, a prática da pesca era muito praticada em Israel. A Bíblia cita, o livro cita alguns tipos de pesca. Pesca com vara,
pesca com anzol, pesca com a linha, pesca com a rede, mas o tipo de pesca comum na Bíblia é pesca de rede. Pesca de rede. Por quê? A gente pesca de varinha para divertir, para esfriar a cabeça. Já dizia o ditado do pessoal aí fora, né? Tá nervoso? Geralmente, se não pega, fica mais nervoso. Pega calor, se vai de noite, pega frio. Se vai no entardecer, pega umas mordidas de inseto. Enfim. Mas o nosso costume está mais ligado à pesca com vara. Agora, o costume do povo da Bíblia é a pesca com rede. Haviam dois tipos. A rede redonda, que comumente eles usavam lançando, e também as redes de arrasto, que é aquele tipo de rede que é usado até hoje pelos pescadores profissionais. E aí existe toda uma lei aí no país que regulamenta quantos metros depois da margem que pode colocar a rede e assim por diante. Então, era o tipo de pesca que eles praticavam. Agora, olha que coisa interessante. Você já parou para ler alguma coisa que João escreveu e lembrou que ele era pescador? Já aconteceu isso com você? Ou nunca? Você já parou para ler primeira ou segunda Pedro, que foi as duas cartas de Pedro, e lembrou que ele era um pescador? Agora, quer ver a profundidade disso? João foi o evangelista que escreveu as palavras de Jesus. O único que escreveu essas palavras foi João. Jesus olhou para os discípulos e disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo é a ausência de problema. A paz de Cristo é a capacidade de se estar tranquilo em meio aos turbilhões da vida. Vamos pegar isso e lembrar que João era um pescador? Irmãos, a profissão do pescador era uma das mais desgastantes do período da Bíblia. Porque eles pescavam à noite e vendiam de dia. Uma das profissões que o povo menos dormia no período da Bíblia era de pescador. Talvez isso explique um pouco do temperamento explosivo de Pedro e de Tiago e João também. Porque João virou o discípulo do amor depois. Porque quando ele foi pregar em Samaria e o pessoal não recebeu, ele queria matar todo mundo com fogo do céu, diz a Bíblia. Ele falou para Jesus: quer que nós ora igual Elias para descer fogo do céu e matar todo mundo? Jesus disse: não, nada disso. Quem quiser receber o evangelho, amém. Quem não quiser receber, sacode a poeira do pé. Ou seja, você tentou pregar, não quer receber, problema deles. Então João e Tiago também eram bravos, assim como Pedro. Será que isso não tem alguma coisa a ver com a profissão que eles trabalharam a vida toda? Se você conversar com alguém hoje que faz jornadas de trabalho assim, que dorme muito pouco, você percebe esses traços de personalidade na pessoa. Uma pessoa nervosa, uma pessoa que se ira facilmente, uma pessoa que está sempre cansada. Esses homens da Bíblia que eram pescadores viviam essa realidade. Então, irmãos, é importante quando nós vamos ler um texto bíblico. Quem foi o autor? O autor foi Lucas. Olha, Lucas é médico. Quer dizer que aqui nessa doença, Lucas escreve melhor do que Mateus, porque Mateus era cobrador de imposto, Lucas era médico. Então, quando o assunto é doença, Lucas vai saber mais do que Mateus. São detalhes que a disciplina de maneiras e costumes, a cultura da Bíblia nos abre os olhos para enxergar, que muitas vezes nós não conseguimos compreender por ter uma cultura tão diferente.
E para a gente fechar aqui a ideia da pesca, irmãos, Israel estava cercada pelo famoso Mar da Galileia, que na verdade era um lago de água doce, né? Mas que por ser muito grande e ventar muito, produzia-se algumas ondas e o costume era chamá-lo de Mar da Galileia. Havia abundância de peixes e com isso a possibilidade de trabalhar como pescador nessa região. Para nós fecharmos a profissão, o carpinteiro, que eu já expliquei aqui para vocês. A palavra usada na Bíblia para carpinteiro é a mesma palavra usada para profissionais que trabalhavam com madeira, que hoje é a carpintaria, mas era a mesma palavra usada para pedreiros, construtores de casas com tijolos ou com barro, também era usada a palavra carpinteiro. Os ferreiros da época, pessoas que trabalhavam com ferro, também eram chamadas de carpinteiro. Pessoas que trabalhavam fazendo ferramentas para outros trabalharem, é a mesma palavra de carpinteiro. Então, quando você lê na Bíblia que alguém era carpinteiro, que alguém foi carpinteiro, considere que provavelmente essa pessoa não trabalhava apenas com madeira, mas também tinha essas outras atribuições que nós hoje em dia cada uma tem um nome. Fica claro isso? Amém? Vamos avançar para o capítulo 2, por favor. Grupos, classes e condições sociais. Irmãos, um dos piores problemas da humanidade hoje se chama o quê? Desigualdade. Vamos lá, gente. Desigualdade social. Desigualdade social não é uma pauta do PT, não é uma pauta da esquerda, não é uma pauta marxista. Esse pessoal da política, eles se aproveitam da desigualdade social para tentar enganar o povo, essa é a verdade. Porque, falando aí de forma muito grotesca, de forma muito direta, pouco as políticas e os governos se importam com a desigualdade social. Essa é a verdade. Agora, este problema não é de hoje. Quem aqui já foi de Fernandópolis ou daqui da região para São Paulo? Quem já foi? Quando você está chegando ali na capital, eu não sei dizer em que KM que é, em que ponto que é ali, mas quando eu tive a oportunidade de ir, eu sempre percebi, tem um morro assim, ó, e eu acho que isso deve ter muito. Tem um morro assim e casas. Sabe aquelas casas, gente? E aí vai. Falta fazer uma em cima da outra. É, né? A hora que o morro acaba, aqui, ó, começa um condomínio de luxo. Você olha e fala assim, meu Deus, como que pode? De um lado, alguém tem extremamente pouco, ou não tem nada. Do outro, alguém está jogando 5 panelas de comida fora, porque sobrou da janta, sobrou do almoço. Agora, nós vamos entender isso à luz da Bíblia. Porque, irmãos, nós vivemos um tempo de extremos. O que são extremos? Tem gente que é crente e faz culto à pobreza. Você já viu isso? Ó, irmão, eu sou crente, vai ficar tudo aqui, então eu não quero ter nada. Você já viu isso? Eu sou crente, eu vou morar no céu, então eu não tenho interesse de nada, irmão. Eu tenho interesse de comer uma comida saborosa, não. Eu não tenho interesse de vestir uma roupa mais digna, não. Quem é que faz isso muito? E aí não é crente. Os monges budistas.
Olha, a gente quer viver na pobreza absoluta e nós não queremos possuir absolutamente nada. Mas tem cristão assim, que faz o culto à pobreza, aplaude a pobreza. Do outro extremo, tem os cristãos que estão, conforme a Bíblia diz, ansiosos pelas riquezas. Que é aquele tipo de crente que está única e exclusivamente preocupado em ganhar a vida aqui e agora. Ele não tem nenhum tipo de preocupação espiritual, vida eterna, salvação, não. A ideia dele é trabalhar, ganhar dinheiro aqui e agora. Qual dos dois estão certos? Nenhum. O que a Bíblia nos mostra? Que a pobreza, ela fere a dignidade humana. Porque Deus não fez o ser humano para mendigar o pão. Até aquele texto bíblico muito famoso lá do salmista, que nunca vi o justo mendigar o pão. Jesus disse no Sermão da Montanha o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Jesus nunca disse todas as coisas, gente. Isso aí não está na Bíblia, você pode ler lá. Isso aí não está na Bíblia. Todas as coisas serão acrescentadas, não tem isso. Jesus disse todas essas coisas. O que são essas coisas? É só você ler 3 versículos para trás. Jesus fala que tendo um teto sobre a cabeça, comida para comer e vestes para vestir, o ser humano deve estar contente, feliz e agradecido a Deus. Ou seja, o Evangelho nunca prometeu luxo, o Evangelho nunca prometeu riqueza, por mais que Deus possa querer dar isso a alguém, desde que esse alguém não vá colocar o coração nessas coisas. Deus pode dar se Ele quiser. Mas o Evangelho sempre garantiu um teto sobre a cabeça, por mais humilde que seja, vestes para vestir e o alimento para... Se eu pedir para vocês aqui, todos, darem um testemunho de momento de aperto que já passou, acho que todos nós temos, né? Todo mundo? Ufa, pensei que era só o professor. E todos nós temos testemunho para contar sobre isso, para a glória de Deus. Todos nós temos testemunho para dar sobre isso. Então, irmãos, o Evangelho, ele não faz um apoio nem à pobreza e nem à ostentação. O Evangelho vai falar do quê? De uma vida digna. Agora, para que o ser humano tenha uma vida digna, ele precisa... Capítulo 1, trabalhar. Irmãos, tem um texto bíblico pesado, me foge a memória agora qual que é o versículo, em Eclesiastes, que Salomão diz assim: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Quer viver do pão da preguiça? Então não coma. Quer ficar de perna pro ar o dia todo vendo TV? Beleza, só que a hora da refeição não reclame que não tem. Então o que a Bíblia faz? A Bíblia coloca um ponto de equilíbrio nessas coisas. A Bíblia coloca um ponto ali, um meio termo. Por que isso, irmãos? Porque no tempo da Bíblia, e eu fiz questão de colocar aqui, pequenos grupos versus civilizações grandes. No período do Antigo Testamento, principalmente, eles viviam em pequenos grupos. Então, pouco que eles plantavam, colhiam e trocavam entre eles sobreviviam tranquilamente. Quando as civilizações foram crescendo, eles tomaram posse da terra prometida, depois veio a monarquia, os reis de Israel, depois Israel se tornou um país de verdade, a dificuldade de sobrevivência aumentou. Vamos pegar isso na prática? Há 50 anos atrás, quando existiam poucas cidades grandes e desenvolvidas, no nosso país, por exemplo,
Os agricultores conseguiam sobreviver daquilo que eles plantavam, colhiam e trocavam, sim ou não? Ó, eu produzo arroz, o senhor produz o quê? Eu produzo feijão, então eu te dou um pouco de arroz, você me dá um pouco de feijão, nós já temos arroz e feijão. Ó, eu mexo com gado lá, estou matando uns boi, mas eu não tenho arroz e feijão. Não, então você passa umas carnes para cá, eu passo um arroz para cá, ele passa o arroz para aí. E aí era dessa forma que as pessoas negociavam. E era mais fácil deles sobreviverem. Hoje, irmãos, cada um de nós temos aí no nosso orçamento mensal contas, despesas, que nunca que uma pessoa do Antigo Testamento imaginou que podia existir. Por exemplo, você coloca lá no teu caderninho. Se você não tem, é muito bom ter, não é, irmã? A senhora trabalha com isso, não é? Então, tem que ter o caderninho, senão não tem como administrar. Ou no celular, no computador, o que for. Aí você coloca lá assim, ó, net. Ah, net. 100 pila de net por mês. Imagina o Abraão, Movivaldo, pegando net. O que será que é net? Aí vai, o plano de saúde. Plano de saúde? Água, luz, essas coisas, irmão, sempre foi básico, né? Mas hoje todos nós, combustível, que será que é o combustível, gente? Combustível. São despesas que pequenos grupos não tinham e não têm. Ventilador, essas coisas. Perfeito. Então, assim, à medida, irmãos, que a modernidade foi chegando, e isso, desde que nós tenhamos temor a Deus, prudência, vigilância, é bom e deve ser usado para a glória de Deus e para o conforto das nossas famílias, mas todas essas coisas trouxeram consigo mais responsabilidades para as grandes civilizações. Quer ver um exemplo disso? Depois da pandemia, a inflação, o preço das coisas subiram muito, sim ou não? Na pandemia e depois. O que é que nós vimos muitos crentes fazerem? E foram sábios em fazer isso. As igrejas estavam fechadas, não estava tendo cultos, pelo menos nós aqui no interior de São Paulo. Muitos irmãos arrumaram um serviço para ter uma renda extra. Muitos irmãos. Por exemplo, olha, eu trabalho das 8 às 5 e das 5 às 7 da noite eu estou fazendo um bico. Fazendo uma renda extra. Isso. Exatamente. Agora, irmãos, com o aumento dos preços e da dificuldade de se viver em uma civilização grande, os custos aumentam. E aí os seres humanos, eles se veem obrigados a trabalhar cada vez mais. A minha pergunta é, até quando que nós vamos dar conta? Porque se nós chegarmos nesse ponto aqui dos japoneses, a população vai começar a morrer, não é mais com 50 ou 60 não, é com 40, com 30. Oi? Então, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia coloca um ponto de equilíbrio. A Bíblia, nesse assunto de grupos, de classes sociais, de condições, ela coloca um equilíbrio. Nós falamos do perigo da pobreza. A Bíblia também fala do perigo da riqueza. Jesus nunca condenou alguém por ser rico. Mateus era rico, Jesus chamou ele. Zaqueu era rico, Jesus chamou ele. José de Arimateia era rico, até emprestou o túmulo para Jesus. Agora, o jovem rico, da passagem de Marcos 10, por exemplo, é o único caso que Jesus fala para o ser humano: vende tudo que você tem. Por quê? Porque o coração dele estava nas... Irmão Micael, quer dizer que se eu for cristão,
ficar muito rico e amar mais as riquezas do que a Deus, o desejo de Deus. Então, olha só, irmãos, o irmão Serginho está apresentando aqui um quadro verídico. Muita gente enriquece e acaba abandonando a fé. Eu vou dar para vocês a minha opinião. Diante da Bíblia, eu acho que nós precisamos examinar um pouco mais esse texto. Mas a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Na minha humilde opinião, quando é Deus quem enriquece, a pessoa, não há esse perigo de que a pessoa se desvie. Agora, quando a pessoa enriquece pelos próprios esforços, ali a sua própria dedicação, aí isso pode acontecer. Qual é a oração que eu faço e penso que todo crente deveria fazer? Senhor, o Senhor pode me dar uma condição financeira muito melhor, mas o Senhor conhece o meu coração. Se for para colocar confiança nas riquezas, que nós nunca tenhamos riquezas. Agora, se for para servir o reino, servir as pessoas, abençoar nossa família e não colocar o coração nisso, que Deus nos dê. Porque, irmãos, é bíblico. Existe uma lista de dons, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, que nós quase não falamos desses dons. E a Bíblia coloca como um dom a capacidade da generosidade. Ser generoso é um dom. E Deus muitas vezes enriquece pessoas crentes para praticar a generosidade. Eu conheço pessoas que, irmãos, eu não sei nem falar para vocês quantos mil que dá por mês que essa pessoa que eu me refiro agora doa todos os meses para outras pessoas. Não sei nem falar para vocês se é 5, se é 6, se passa disso, de tão mão aberta que essa pessoa é. E isso já há mais de 10, 15 anos. Existe um caso aqui na nossa cidade, em uma outra denominação evangélica, em que um irmão, ele foi poderosamente abençoado, e quando ele teve condições de devolver, estou falando aí de casa de 100 mil reais, quando ele teve condição de devolver, o irmão que o abençoou disse: eu não quero e não preciso, doe para outro que esteja precisando. Eu não quero e também não preciso. Pegue alguém que esteja precisando, e eu estou falando de casa de 100 mil reais. Pegue e doa para alguém aí que você sabe que está precisando, ou distribui para vários, um pouquinho para cada. Por quê, irmãos? É por isso que eu bato na tecla aqui com vocês, sobre a doutrina bíblica das contribuições. Se eu e você ficarmos apegados no 10%, eu vou dar para o devorador não vir, eu vou dar para o meu filho não ficar doente, eu vou dar para o meu carro não quebrar. Enquanto a gente contribuir no reino de Deus assim, nós nunca vamos prosperar. Agora, não, eu vou entregar, eu vou contribuir com alegria, com gratidão, porque Deus me deu saúde, Deus me deu força, Deus usou alguém para me contratar, Deus usou alguém para me pagar em dia, e Senhor, eu estou muito grato e vou contribuir. Quando nós fazemos isso, a coisa muda. A coisa muda. Por quê, irmãos? Porque, e aqui vale um detalhe, a doutrina de contribuir financeiramente na casa de Deus só existe na Bíblia
Porque quando eu e você contribuímos, quando a gente abre a mão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desapegando de algo. Nós estamos tirando o nosso coração daquilo. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo preparados por Deus para que Deus coloque mais nas nossas mãos. Agora, quem não é fiel no pouco, vai ser fiel no muito? Infelizmente, não. Ó, eu costumo fazer uma brincadeira. Olha aqui. Quando eu trabalhei aí no reino de Deus como líder de igreja local, eu falava muito isso. Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, quanto, irmãos? Se ela tiver a ideia do dízimo, dos 10% na cabeça dela, quanto que é? 100 para quem ganha 1.000 é muito ou pouco? O que vocês acham? Para quem só ganha 1.000 por mês, tirar 100 do salário é muito. É bastante. Agora, lá vai, hein? Para quem ganha 100.000 por mês, ninguém falou amém. Aí, quanto que vai ser o dízimo aqui, irmãos? 10.000. É muito ou é pouco? Já pensou, irmã Ivana? Só olhar para o envelope assim, olhar. Rapaz, dá para comprar uma moto todo mês. Vou pagar um carro zero em 10 parcelas. Meu Deus. Irmãos, é mais fácil o irmão que ganha 1.000 contribuir com 100 do que o que ganha 100.000 contribuir com 10.000. É mais fácil. Porque quando nós temos que abrir mão de algo que é expressivo e que daria para fazer muitas outras coisas, aí o ser humano muitas vezes ele retém. E o que nós aprendemos na ótica do reino de Deus? É que nós não devemos estar apegados às riquezas. Se Deus um dia der a mim ou der a você muita condição financeira, que eu e você tenhamos essa maturidade e essa sensibilidade. Eu não lembro, já falei aqui para vocês do testemunho do Colgate lá, da pasta de dente. Eu não lembro se foi ele, mas tem um camarada famoso aí, que fez o contrário. Ele distribuía 90% e vivia com 10%. Aí você fala assim, nossa, ficou pobre. Lógico que não, nós estamos falando aí de milhões. E na Bíblia, Deus nunca disse o que essas falsas igrejas aí dizem. Ó, irmã, vende teu sofá para você poder trazer a contribuição. Vende a compra que você fez. Não, irmão, a Bíblia nunca falou isso aí. Isso aí é mentira de falso profeta, de falso pastor. Isso aí é enganação, é charlatanismo. Gente querendo passar os crentes, enganar os crentes, passar os crentes para trás. A Bíblia nunca disse isso. Mas a Bíblia estabelece que o coração do homem não pode estar apegado nas riquezas. Para nós fecharmos aqui esse capítulo 2, esses 3 tipos de povos aqui, gente, a Bíblia faz questão de especificar na cultura bíblica. Os escravos, pessoal, era comum no período bíblico pessoas donas de terras, donos de vinhedos, donos de fazendas terem os escravos. Porém, quando o camarada era um escravo hebreu, israelita, ele só podia ser escravo 6 anos, no 7º ano ele era solto. Porque existia a lei do ano sabático. E no ano sabático, irmãos, em Israel, não podia trabalhar 7 anos seguidos. Eles trabalhavam 6 e descansavam o 7º. Quer dizer, trabalhava 6 e descansava 1.
Depois trabalhava mais 6, descansava 1. Depois trabalhava mais 6 e descansava 1. Então em Israel isso era uma lei. E o escravo deveria ser solto nesse ano de descanso, neste que era o ano sabático. É por isso que quando você lê a Bíblia e a Bíblia fala dos escravos, você não pode imaginar a escravidão que aconteceu aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Olha, eles buscavam lá as pessoas na África para trabalharem aqui como escravas e batia nas pessoas, deixava a pessoa passar fome. O escravo que aparece na Bíblia não tem nada a ver com essa situação horrível e entristecedora da escravatura que aconteceu aí nos países aqui da América. Não tem nada a ver com isso. Amém, irmãos? Porque às vezes alguém vai ler lá a Bíblia, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, fala do Onésimo que era escravo. Aí o irmão vai pregar: irmãos, eu imagino o Onésimo tomando 50 chibatadas e o Filemon cacetando o Onésimo. Não, irmão, não era esse tipo de escravidão, não era esse tipo de escravatura. A Bíblia diz que nós somos servos de Deus, sim ou não? A palavra doulos, palavra grega doulos, é a mesma palavra, servo ou escravo. Pela Bíblia, nós somos escravos de Deus. E não é escravo nesse sentido da escravatura. É escravo no sentido de servo, de alguém que está pronto para servir. E aí, Jesus melhora essa linguagem dizendo para os discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, agora eu chamo vocês de amigos. Amém, queridos? Então, quando nós lemos na Bíblia sobre escravos, é importante entender o que era o escravo na época. Um funcionário, um colaborador. Se eu e você trabalhamos como funcionários, como colaboradores de uma firma, de um lugar ou de alguém, é a mesma situação do período bíblico. É por isso que você vai ler na carta de Paulo, irmãos, aqui a coisa aperta, viu? Porque os crentes preguiçosos passam mal com Paulo. Passa mal. Paulo diz assim, ó, você que foi contratado, você tem a responsabilidade. Porque quando você trabalha para o seu patrão, é como se estivesse trabalhando para... Você já viu crente que só vive chegando atrasado? Crente que vive faltando do serviço, crente que vive dando desculpa para não trabalhar, matando hora. Irmão, isso não é crente. Isso não é crente. Porque o cristão presta o serviço dele na sociedade como se estivesse trabalhando para o Senhor. Isso é bíblico. Não tem escape. Não tem escape. Agora, irmão Micael, e os patrão? Porque tem uns patrão crente que é ruim. A Bíblia também pega eles. Paulo diz que não deve se colocar carga maior do que o devido, que deve se pagar o salário combinado, deve se cumprir as horas combinadas. Então, a espada corta para os dois lados. Paulo fala tanto da responsabilidade do patrão crente, quanto do colaborador, do funcionário crente. Amém? Os estrangeiros. A Bíblia fala muito dos estrangeiros. Por quê? Era aqueles tipos de pessoas que vinham para Israel, morar em Israel, mas não eram judias, não eram israelitas de sangue. E um exemplo que a Bíblia dá é no livro de Ruth. Existia uma lei que dizia o seguinte: você é dono de uma plantação? Sim. Tudo que os colhedores colherem e cair no chão, você não pode voltar para pegar. A lei dizia que aquilo que os colhedores derrubassem deveria ficar no chão, para que os estrangeiros não morressem de fome. Os estrangeiros vinham coletando os restos para poderem se alimentar. É por isso que Ruth, a moabita, foi respigar, foi pegar espigas do chão do campo de Boaz.
que era um israelita. E aí Boaz gostou dela e falou para os camaradas: derruba tudo. Vai derrubando para a moça ter o que comer. Vai derrubando. Como é que a gente vai entender, irmã Ivana, o livro de Ruth sem compreender essa questão cultural? Tem jeito? Mas ela era uma escrava. Irmão Vivaldo, ela aparece como uma voluntária. Ela se voluntariou a acompanhar Noemi de volta para Israel. Conforme a lei, tanto dos moabitas quanto a lei de Israel, pelo fato do filho da Noemi ter morrido, ela podia ter voltado para a casa dos pais. A lei permitia que Ruth voltasse para a casa do pai e da mãe dela, em Moabe. Mas ela se dispôs. Ela disse para Noemi: eu quero ir com você, aonde você dormir eu vou dormir, onde você comer eu vou comer. Por quê? Ela disse: porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que a Bíblia parece nos mostrar é que ela conheceu o Deus de Israel através daquela família. Então ela passou por uma conversão, ela abandonou os deuses moabitas para seguir o Deus de Israel. Então ela se voluntariou a acompanhar Noemi. Ela não acompanha por ser uma escrava. Agora, a Bíblia fala, irmãos, de escravos que eles eram liberados pelo patrão depois que a dívida era paga e eles queriam continuar servindo aquele patrão. Que é o famoso... Quem já ouviu as pregações do escravo da orelha furada? Já ouviram? O Onésimo foi um escravo da orelha furada. Por quê? Vou explicar para vocês. Veja bem. Vamos imaginar. Micael, vivendo lá no tempo da Bíblia, ficou devendo para um camarada. Tem o que como pagar? Não tem. Então você vai ser meu escravo. Você vai vir trabalhar para mim. Quantos anos que dá a tua dívida? A minha dívida dá 10 anos de serviço. Então eu ia lá. Ficava trabalhando 10 anos. Mas aquele patrão era tão temente a Deus, cuidava bem desse escravo, dava o pão de cada dia para esse escravo, tal. Chegou o dia de ir embora. Aí o escravo olhava para o patrão e dizia: eu quero continuar servindo você. Eu quero continuar servindo a sua família. Então vai fazer o quê? Então você vai pôr a orelha aqui nessa prensa, vai pegar um ferro quente e vai furar a orelha. Porque quando ele andasse pelas ruas, alguém ia olhar e dizer: aquele é um escravo voluntário. É um escravo da orelha furada. É alguém que escolheu servir a outro. E nesse sentido, todos nós somos como Onésimo. Todos nós somos escravos da orelha furada. Por quê? Porque Jesus pagou a nossa dívida e nós olhamos para ele e dissemos: nós queremos te servir para sempre. Nós queremos ficar junto com o Senhor para sempre. Nós queremos estar ao seu serviço para sempre. Então, para compreender a carta de Paulo a Filemão e a situação do escravo Onésimo com profundidade, nós temos que entender essa questão da cultura. Algumas passagens dá para saber que o patrão era bom. Exatamente. Isso, muito bom. Tá nessa situação que eu tô. Já tem comida. Já não melhora a compreensão da parábola do filho pródigo? Exatamente. Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, ele disse. Exatamente. Acho que a maior vergonha mundial foi a escravidão. Sim. Ô, irmão Vivaldo, a escravidão, a própria questão dos judeus também, né, do nazismo. E isso aconteceu para ele, porque primeiro houve o ventre livre, né? Que as crianças que nasciam daquela data já não eram mais escravas. Depois foi 13 de maio de 1888 que aboliu. a princesa Isabel, mas a escravidão aqui, os caras eram escravizados. Exatamente. Exatamente. É uma página triste na história da humanidade, né? Não tem
às vezes eu não consigo, você entende? Irmãos, para nós avançarmos, olha só, formas de sociabilidade e lazer. Gente, o que é sociabilidade? É ser alguém social. Você conhece alguém que é antissocial? E aqui eu não estou falando de personalidade, porque tem pessoa que é mais acanhada. Tem pessoa que não faz amizade tão fácil, que não é tão extrovertido, que não fala muito, é mais na dele, é mais na dela. Isso é normal, isso pode acontecer normalmente. Agora, o que é ser antissocial? É aquele tipo de pessoa que não consegue, em hipótese nenhuma, conviver com outras pessoas. Ela tem que viver sozinha. E a Bíblia vai trabalhar essa questão cultural em Israel, e nós temos que entender isso. Por quê? Aqui no Ocidente, irmãos, do meio do mundo para cá, aqui no Ocidente, nós precisamos desmistificar isso, nós precisamos romper com esse mito. Alguém pensa que, quando está trabalhando, não está servindo a Deus. Já viram isso? Quando está passeando com a família, não está servindo a Deus. Quando está descansando, não está servindo a Deus. E na verdade, a vida do servo de Deus é a todos os momentos. Quando você está com a sua família, cumprindo o seu papel de esposa, de mãe, de filha, de marido, de pai, de filho, nós estamos servindo a Deus. Quando nós estamos trabalhando com excelência, servindo a outro como se estivesse servindo a Deus, nós estamos servindo a Deus. Quando nós estamos passeando, nos divertindo com a nossa família, com os nossos amigos, você está lá fazendo aquele churrasquinho abençoado com os irmãos, se ali é um ambiente saudável, de temor a Deus, de comunhão, é um momento de serviço a Deus. Porque Paulo diz, tudo o que o cristão faz deve ser feito para a glória de Deus. E isso na cultura do povo judeu era muito claro. Por quê? Eles eram um povo de profunda cultura, eles eram um povo que praticavam o lazer e a diversão. Quer ver exemplos disso? Olha lá. Irmãos, existem um monte de versículos bíblicos que falam sobre dança. Não existe biblicamente, não existe, irmãos, biblicamente, não existe um mandamento, uma expressão bíblica que diga que a dança é algo pecaminoso. Qual é o problema? Na nossa cultura, a dança foi vinculado com danças sensuais, com danças em que os homens e as mulheres estão oferecendo o corpo para outros, ou para outras, e aí a Bíblia desaprova. Agora a dança como expressão de alegria, de expressão corporal de ânimo, ela é apresentada na Bíblia sem nenhum problema. Quer ver um exemplo? Davi dançou. Davi dançou e a Mical fez o quê? É um pecador, rapaz. Irmãos, Mical chamou o marido, que era rei de Israel, de vadio, porque ele dançou. E Davi disse o que para ela? Mical, se eu estivesse no meu trono, eu não ia dançar. Mas Mical, eu tirei a coroa da minha cabeça, porque a arca está voltando para Jerusalém. Aí Davi diz, diante da presença do meu Deus, eu arranco a coroa, arranco a roupa de rei e me alegro porque a presença de Deus está voltando para Jerusalém. O que Davi estava dizendo para Mical? Na posição de rei, eu não vou sair dançando lá no trono. Mas diante da presença de Deus, o grande é Deus.
O poderoso é Deus. Por isso que ele dançou. E a Mical dançou nessa história, viu, irmãos? Porque Davi não mandou ela embora, mas ela nunca mais foi uma esposa honrada por Davi. Nunca mais. Então, a dança, eu até peguei uma imagem aí, ó, que é do seriado americano do The Chosen. Quem aqui assistiu? Alguém assistiu? Irmãos, a temporada 1 tem, acho que na Netflix, né? E agora vai sair em rede nacional aí no SBT, acho que vai sair a temporada 3. A temporada 2 eu consegui assistir no próprio aplicativo do The Chosen. Por que eu achei muito interessante essa série? Apesar de haverem coisas que são adicionadas. Porque não é a Bíblia. É um seriado, não é a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia, você está assistindo um seriado. Mas eu achei legal o fato deles trazerem questões culturais que as pessoas não conhecem sobre Jesus. Por exemplo, nas festas de casamento, as pessoas dançavam para se alegrar com os noivos. Jesus e os discípulos foram em casamentos. Então, nós temos quase certeza que Jesus e os discípulos dançaram nos casamentos. Agora, não dançou funk, gente. Não dançou um mexe-mexe lá o corpo se mostrando. Eram expressões de dança, expressões de alegria, que eram muito usadas pelo povo judeu. Eram muito usadas pelo povo na cultura judaica. Depois, a música. Irmãos, desde Gênesis capítulo 4, a música aparece. A Bíblia fala lá, se não me engano, é Jubal, que foi o primeiro criador de instrumentos. O povo de Israel possui uma cultura musical profunda. Pesquisa sobre hinos hebraicos no YouTube para você ver. São maravilhosos. Ah, Micael, não entendo nada que eles estão falando. Coloca lá, hino hebraico legendado. Aí você consegue ler a letra. Mas as letras são profundas. Irmãos, o livro de Salmos, gente. O livro de Salmos são canções do povo de Israel. É muito bonito, não é? É muito bonito. Irmão, tem salmo que... Meu Deus do céu, é lindo demais. Depois eles aparecem, o povo judeu fabricando os principais instrumentos do mundo antigo. A Bíblia fala do símbolo, fala das trombetas, talvez o mais famoso por causa de Davi é Vocês já viram ao vivo alguém tocar harpa? Não estou falando da harpa cristã com os louvor. O instrumento, harpa, com aquele monte de corda. Quem aqui já viu? Irmão, a senhora estava aqui, mãe Ivana, uma vez que veio um menino e um irmão tocar aqui? Muitos anos, deve ter uns 8, 9 anos isso. Veio o pai e o filho, irmãos, enorme assim, ó. Enorme, aí coloca na frente assim. Coisa mais linda, meu Deus, coisa mais linda. E a Bíblia fala destes instrumentos que foram criados. Irmãos, a capacidade de criar um instrumento é fruto da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Todos os instrumentos. Ah, irmão Micael, mas esses ritmos... Por quê? Porque o ser humano pegou aquela capacidade que Deus deu e usou para louvar o diabo. Usou para finalidade errada. Mas o ser humano ele é capaz de produzir coisas lindas, maravilhosas, produzir cultura, música, produzir arte, coisas maravilhosas aos olhos e aos ouvidos, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por fim, irmãos, a respeito dos esportes, o que acontece? No meio do povo de Israel, a influência do povo grego e do povo romano, isso no Novo Testamento, fez com que os povos da Bíblia também praticassem alguns esportes. Paulo usa essa linguagem em algumas cartas, porque ele assemelha a carreira cristã em direção ao céu com a carreira de um atleta, dizendo que assim como o atleta,
o cristão deve estar preocupado em se preparar para aquela corrida. Então Paulo vai aproveitar essa linguagem para demonstrar como deveria ser a vida do cristão. Por que essas questões são apresentadas na Bíblia e elas têm um impacto na hora de nós interpretarmos o texto? Porque eram questões culturais da época. Hoje, irmãos, hoje eu acho que não existe mais luta de gladiador. Será que existe? Tem lá o UFC, boxe, aquelas coisas que não tem nada a ver com o gladiador. Mas o Coliseu Romano foi criado para o que eles chamavam de um esporte na época. Os gladiadores eram pessoas que lutavam até a morte para o povo assistir. E aí é claro que um esporte como esse a Bíblia não apoia. Mas que a cultura grega e romana influenciou as pessoas nesse quesito, influenciou. E a gente aprendeu aqui em uma das disciplinas. Por que Roma fez isso? Por que Roma criou o Coliseu para mais de 60 mil pessoas sentadas assistirem os gladiadores? Porque a ideia de Roma era pão e circo. Deixa o povo morrer de fome. Deixa o povo sem emprego. Deixa o povo ir cada vez pior. Se nós dermos um espetáculo para eles assistirem e se alegrar, tá tudo certo. E o que os governos mundiais da atualidade fazem? Só muda a capa, né, Serginho? Mas a ideia é a mesma. Capítulo 4. Conflitos sociais e os preconceitos em Israel. Irmãos, por que é que o preconceito existia de Israel para com as outras nações? Por causa do sentimento de exclusivismo, que é o que o irmão Vivaldo comentou aqui agora há pouco da escravatura, que nós lembramos aqui, por exemplo, do nazismo lá no contexto alemão. O que Hitler defendia? Somente a raça dos arianos podem viver. Somente essa raça é pura. Irmãos, o sentimento de exclusivismo sempre levou a humanidade à ruína, sempre. Por que você se comporta assim? Não, porque eu sou exclusivo. Eu sou apenas eu. E isso sempre levou a humanidade de mal a pior, sempre. Os judeus, no período da Bíblia, eles tinham esse sentimento. Nós somos a única nação santa. Nós somos a única nação escolhida. Nós somos o único povo que tem a lei, que tem a Torá. E os outros? Vocês não têm a responsabilidade de apresentar Deus para os outros? Não, os outros que se virem, que se percam. Então o povo de Israel tinha muito esse sentimento exclusivista. Por que é que eles esperavam um Messias político? Porque a grande revolta deles não era contra o pecado, não era contra os poderes espirituais. A grande bronca dos judeus quando Jesus veio era contra Roma. Como é que pode a nação, o povo de Deus, sendo dominado pelos romanos, pagando imposto para Roma, tendo que prestar continência para César? Como que pode? O Messias tem que vir para arrancar os romanos. Então, irmãos, isso se arrastou. E no Novo Testamento nós vemos os judeus sendo inimigos, por exemplo, dos samaritanos. Porque o que aconteceu com os samaritanos, o povo de Samaria? O reino da Assíria invadiu o reino do norte, invadiu Samaria, em 722 a.C. E infelizmente muitos homens assírios, eles se reproduziram
com mulheres de Israel. E a lei condenava isso, mas não foram as mulheres israelitas que quiseram ter filhos dos assírios. Elas viraram escravas dos assírios. Os judeus olharam para aquilo e disseram: esses nossos irmãos aí, israelitas de Samaria, eles são um povo contaminado. Eles são um povo sujo. Eles são israelitas de segunda classe, de segunda prateleira. Nós não queremos comunhão com eles, não. Aí, como a briga se agravou, os samaritanos foram lá no templo dos judeus e sacrificaram alguns animais proibidos lá, porque virou uma guerra. Os judeus não estavam contentes, foram lá em Samaria por volta do ano 144 a.C. e destruíram o templo que os samaritanos tinham construído. Irmãos, virou uma guerra em Israel, judeu contra samaritano. Por isso que em João 4, Jesus resolveu passar em Samaria e salvar a mulher samaritana. Quando você lê o texto bíblico de João 4, e você tem compreensão desse plano de fundo histórico, você fala assim: Jesus era muito mais homem do que eu imaginava. Jesus era muito mais crente do que eu imaginava. Porque era das 12 tribos saiu Isso. As duas tribos do sul ficaram em Judá, judeus, e as 10 tribos do norte ficaram em Samaria, samaritanos. Essa separação. Exatamente. Irmãos, então os judeus consideravam os samaritanos como cães, como bichos. Aí Jesus é tão terrível. Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, não ajudou. Passou o levita, não ajudou. Passou o samaritano e ajudou. O que Jesus está fazendo? Jesus está tentando quebrar esse sentimento de exclusividade que os judeus tinham, mostrando para os judeus e para todos nós na Nova Aliança, no Novo Testamento, que diante de Deus não tem judeu, não tem americano, não tem inglês, não tem português, não. A Nova Aliança em Cristo Jesus é para todos, quem crer. Depois, também havia conflito e preconceitos contra os gregos e romanos. Por quê? Por causa do domínio político. Irmãos, o homem judeu, pai de família, tinha que pagar imposto para Roma. Isso para eles era uma afronta. Os galileus, quem eram os galileus? Eram judeus que moravam lá em cima do mapa, na região da Galileia, diferente dos samaritanos. E os galileus, eles eram famosos por ter uma personalidade forte. Eles eram famosos por querer brigar contra Roma, os galileus. E muitos dos discípulos de Jesus vieram da Galileia. Então isso para a liderança judaica era uma afronta. Como é que pode esse Jesus, ele fala que ele é um rabi, ele fala que ele é um mestre, mas olha lá, o Pedro é galileu, o André é galileu, o Tiago é galileu. Como é que pode andar com um galileu? Isso para eles era uma afronta. E você vai ver na Bíblia que muitos milagres e muitas coisas que Jesus fez e pregou foi na Galileia, porque era um povo desprezado. Era um povo deixado de canto pelos judeus. E Jesus fez questão de evangelizá-los e pregar para eles. E por fim, os judeus também tinham muito preconceito contra os não religiosos. Irmãos, quem eram os não religiosos para os judeus? Todo aquele que não fosse judeu. Porque para o judeu, ou alguém era descendente de Abraão e acreditava na fé de Abraão, ou não servia para eles. Então o judeu tinha muito enraizado esse negócio religioso, sabe? Eu acho
Não consigo ver isso no ambiente evangélico, cristão evangélico, de algum grupo de cristãos que faz questão de desprezar pessoas não cristãs. Eu acho que, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que no nosso contexto cristão evangélico não. Mas isso aconteceu durante muito tempo no contexto do catolicismo. Ou a pessoa era católica, apostólica, romana, devota da Maria, devota disso, devota daquilo, ou então nem servia, ou então nem prestava. Então esse sentimento de exclusividade não deve fazer parte da vida cristã. Ah, irmão Micael, eu sou cristão, eu dou bom testemunho, eu falo de Jesus para as pessoas, glória a Deus. A pessoa não quer servir a Deus, já preguei, ela não quer servir a Cristo, tal. Nem por isso você vai deixar de respeitá-la. Nós vamos deixar de cumprimentar, de dizer oi, de tentar ali pregar um pouco mais para ela. A única classe de pessoa que a Bíblia manda o cristão se afastar, e aí Paulo fala para nem sentar na mesa para comer, são os falsos cristãos que têm consciência que estão vivendo no erro e querem continuar no erro. Falsos profetas, falsos mestres, aí Paulo diz, com estes nem se assente. Nem se assente. Com esses aí, pula fora. E para a gente fechar, o capítulo 5, irmãos, alguns aspectos religiosos do culto na sociedade de Israel. A primeira referência de culto, isso aqui é uma pregação, viu? Isso aqui é uma pregação. Vou explicar por quê. Eu vou mandar o slide lá no grupo. Depois, se você quiser estudar e pregar isso, já quer pegar para ir? Ou sim, quer esperar? É que o João está esperando. O João está esperando a minha vida. Irmãos, olha só, alguns aspectos religiosos aí que diz respeito a esse texto bíblico de Gênesis 4, versículos 2 a 7. É a primeira referência da Bíblia sobre culto. Primeira referência da Bíblia sobre culto está em Gênesis 4, 2 a 7, que é a famosa passagem bíblica dos irmãos Caim e Abel. O que é que nós aprendemos sobre culto nesse texto? Primeiro, culto é algo espontâneo. Ninguém mandou Abel sacrificar. Ninguém mandou Caim sacrificar. Eles espontaneamente, de coração, quiseram entregar o culto para Deus. Segundo, culto exige sinceridade. Abel foi sincero em prestar o culto. Caim não foi sincero. Outro ponto, culto exige conduta diária. Irmãos, o culto para Deus não é só as 2 horas que a gente fica no templo. O culto para Deus envolve o nosso dia como um todo. A nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida é um culto. O Caim até foi para o momento do sacrifício, mas a conduta dele não era uma conduta de quem vivia diariamente uma vida de sacrifício a Deus. Irmão Marcelo, pregação sobre culto aqui. Então o culto exige espontaneidade, sinceridade, conduta diária e, por último, o culto tem a participação divina. Deus fez questão de receber o culto de Abel e fez questão de rejeitar o culto de Caim. Detalhe, irmãos, essa ideia de culto, essa referência de culto é antes da lei. A lei não existia. E Abel e Caim haviam aprendido com o seu pai Adão, com a sua mãe Eva, que deveriam entregar cultos a Deus.
Conforme o tempo passa, no período patriarcal, os patriarcas, que era o pai de família, o chefe de família, era ele que fazia o culto. Por isso que nós vemos Abraão, Isaac, Jacó e alguns outros. O senhor quer esperar ou quer levar já também? Irmãos, no período patriarcal, tá joia, eram os próprios pais de família, o patriarca, que prestava o culto a Deus. Por isso que a gente vê Abraão construindo altar, Isaac, Jacó construindo altar e prestando culto para Deus. Não havia ainda uma lei, uma regulamentação do culto. O que é que vai acontecer no período da lei? No período da lei, o culto vai ser regulamentado, ou seja, Deus vai falar para Moisés: eu quero que o culto seja assim, assim e assado. Quer dizer então que o culto não é cada um do seu jeito. Não. Eu não presto culto do jeito que eu quero e você do jeito que você quer. Não. Existe um padrão de culto que agrada a Deus. Então Deus vai especificar lá na lei a forma que Ele quer o culto, a forma que Ele quer os sacrifícios. Depois, no período da monarquia, que é quando vem os reis, Saul, Davi, Salomão, os reis do norte, os reinos do sul, as coisas foram mudando um pouco. Não devia ter mudado, mas as coisas foram mudando, porque cada um achou que podia prestar culto do jeito que quisesse. É por isso que Acabe e outros reis construíram ali diversos ídolos, trouxeram para Israel diversas divindades ali de outras nações, porque eles não respeitaram e não obedeceram a ideia de culto que foi estabelecida por Deus. E por fim, queridos, depois do exílio babilônico, depois ali que o povo do Reino do Sul fica os 70 anos na Babilônia e volta para Israel, nós temos um avivamento ali, nós temos o culto a Deus sendo restabelecido, com Esdras, que era um escriba e fazia a leitura da lei para o povo de Israel, para o povo judeu. Nós temos um período em que o culto a Deus volta a ser, ou vai começar ali um processo para que o culto a Deus volte a ser do jeito que Deus havia estabelecido. E eu fecho essa aula com vocês falando da ideia de culto na Nova Aliança, no Novo Testamento. Porque Paulo deixou muito claro: quando vos ajuntais, cada um de vós tem alguma coisa. Um tem salmo. O que é salmo, irmãos? Louvores e orações. Um tem salmo, outro tem doutrina. O que é doutrina? Pregação de caráter de ensino. Outro tem profecia, outro tem línguas. O que é isso? Manifestações espirituais. O que Paulo está dizendo? Que o culto que agrada a Deus no Novo Testamento precisa ter orações, precisa ter louvores a Deus, precisa ter pregação da palavra e precisa ter a liberdade das manifestações espirituais. Ó, irmão, fui num culto, teve um monte de coisa, mas não teve louvor para Deus, não teve oração para Deus, não teve pregação da palavra. Você não foi num culto. Você foi numa reunião lá da igreja, mas não foi num culto. Culto, para ser culto, tem que ter louvor a Deus, orações, pregação e manifestações espirituais. Fica claro isso? Amém? Ah, irmão Micael, e a liturgia? Tem que ser a pregação primeiro, o hino depois, o hino primeiro, a pregação depois, a oração tem que ser no começo, no meio e no fim? Isso é de cada grupo de cristãos. A Bíblia não coloca.
A liturgia do culto, irmãos, a ordem de cada coisa, a Bíblia não especifica. O que a Bíblia deixa extremamente claro é isso. O culto a Deus deve ter louvores para Deus, não é louvor para o homem, louvores para Deus, orações a Deus, pregação da palavra e liberdade das manifestações espirituais. Estas coisas compõem um culto que é verdadeiramente para Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Concluímos aí essa matéria maravilhosa de maneiras